Olá, eu sou a professora Gabriela dos Santos. Hoje, na nossa aula de ciências, na turma do 8º ano, nós vamos falar sobre o assunto de infecções sexualmente transmissíveis. Quero deixar já enfatizado aqui para vocês que durante a nossa aula nós vamos ter algumas perguntinhas que vão servir para discussão na nossa próxima aula presencial. Então, todas as ideias que vocês tiverem, pontos interessantes que vocês acharem importantes para a nossa discussão, anotem no caderno de vocês, que eu vou revisar. E na nossa discussão também, nós podemos desenvolver algumas correções se forem necessárias. Essa vai ser a nossa pergunta norteadora, a questão que vai nos orientar durante todo o decorrer da nossa aula. O porquê é importante conhecer sobre as infecções sexualmente transmissíveis, acerca de infecções sexualmente transmissíveis e no que isso venha a contribuir para nossa saúde, para a convivência, porque que já no 8º ano e para o nosso conhecimento como um todo. Quero deixar também especificado aqui, para qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem no caderno de vocês. Também alguma observação, algum conhecimento que vocês tenham, que vocês acharem interessante, anotem também para que a gente possa contribuir com a discussão que a gente vai ter na próxima aula. E afinal, o que são essas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis? Elas são infecções causadas por diferentes agentes, como vírus, bactérias, protozoários, e são transmitidas principalmente por meio do contato sexual envolvendo a região oral, vaginal ou anal. E também, em menor quantidade, pelo manuseio da região genital e pela troca de saliva. E aqui tem algumas perguntinhas para a gente refletir e responder no caderno para a próxima aula. Quais ISTs vocês conhecem? E quais será que estão presentes na carteira de vacinação do adolescente de vocês? Então, quais ISTs vocês acham que já também foram produzidos imunizantes para a população? Então, essa é a página da carteira de vacinação para as adolescentes, para as meninas. Vocês recebem mais ou menos com 10 anos de idade. E aqui estão sendo mostradas as vacinas que vocês têm direito no posto de saúde do bairro de vocês. A primeira delas é a hepatite B, que vai evitar a doença chamada hepatite B também. E a da HPV, que vai evitar se contrair o vírus, papilomavírus humano, de diversos tipos, e também aqueles que causam o câncer de útero. Porém, nós sabemos que não são todas as ISTs que já se tem um imunizante, uma vacina desenvolvida e distribuída para a população. Por exemplo, o HIV. Então, para que a fase do contágio não ocorra, é necessária a prevenção com o uso do preservativo feminino ou masculino e a vacinação, como a gente já tratou, como da HPV, da hepatite A e B, que são disponibilizadas pelo. As hepatites vão atuar agredindo o fígado e o HPV vai causar lesões e verrugas em alguns casos de alguns vírus e outros vão causar o câncer, como a partir disso pode surgir a dúvida de a partir de qual idade é possível contrair uma IST, se é a partir da fase adulta, da adolescência. Então, como nós vamos ver aqui, não existe uma idade mínima para se contrair uma IST. Focando aqui na imagem, temos essa cantora que resolveu publicar que foi infectada por um tipo de herpes vírus que causa a doença do beijo, a mononucleose, que pode causar complicações respiratórias, neurológicas, no momento que a imunidade da pessoa baixa. Então, antes disso, ela se mantém como assintomática, então dificilmente é diagnosticada. Por isso mesmo, mais de 90% dos adultos possuem essa doença e muitos não sabem. Infelizmente, até 50% das crianças antes dos 5 anos já são infectadas por essa doença. E ali tem a imagem na garganta mostrando como é que se mostra mais ou menos esses sintomas. Aqui tem a imagem do recém-nascido, mostrando como o sintoma se apresenta. E pode ser causado pelo aquele contato com beijo na mão da criança, no rosto. E aí vai ter aquela troca de saliva. Também pode acontecer o contágio das ISTs fora o contato sexual. Então, pode ser a partir de objetos
perfurocortantes, pela transmissão de uma mãe que é infectada para o seu bebê durante o parto, a amamentação e algumas vezes até durante a gestação. E então, por isso mesmo, também aumenta as chances de pessoas mais novas adquirirem ISTs. Então, quem seria a primeira pessoa a perceber a presença de uma IST? Devido ao aparecimento de sintomas e a percepção do próprio indivíduo, quem vai identificar primeiro aqueles sintomas é quem o detém, né? É a própria pessoa. Então, se eu tenho um IST, eu vou ser a primeira a detectar, a perceber. Devido ao aparecimento de lesões, manchas, de dores, pus, de alguma ardência, secreção, de alguma coceira nos órgãos sexuais ou na região pubiana. E daí, por isso mesmo, é necessário fazer exames preventivos. A própria pessoa também vai ter conhecimento se ela já teve contato sexual sem o uso de preservativo. Então, por isso mesmo, ela também vai precisar fazer os exames necessários. Vamos realizar a leitura de um trecho do livro didático de vocês. Portadores do vírus da sífilis, do herpes genital e da AIDS, por exemplo, apresentam a infecção, mas podem não manifestar a doença. Então, justamente por conta desse período assintomático, ou seja, sem sintomas que essas infecções apresentam, o indivíduo pode pensar que não precisa utilizar preservativo porque não vai contaminar outra pessoa, porque não tem a doença, mas na realidade ele pode já estar infectado ou criar ali uma situação real de risco para si por conta de a outra pessoa poder estar infectada. E se esse indivíduo já tiver algum IST, vai colocar em risco o seu parceiro sexual. E por isso mesmo é importante manter uma conversa em que haja confiança e responsabilidade, esclarecendo se você costuma se proteger contra ISTs ou não, para que você não coloque o seu parceiro em risco e nem crie uma cadeia de transmissão ali do patógeno. A partir do momento que o indivíduo é diagnosticado com a infecção, é importante manter o tratamento, principalmente porque a maior parte das ISTs tem cura. Então, o tratamento também, quando ocorre, quando a infecção ainda está no início, tem uma maior chance de eficiência e durante esse tratamento, quando se mantém corretamente, se utiliza todos os medicamentos corretamente, ocorre o aumento da expectativa de vida do indivíduo e também da qualidade de vida. O aumento da expectativa quer dizer que aumenta o tempo de vida desse indivíduo. E também vai ocorrer, vai interromper a cadeia de transmissão, seja do vírus, do patógeno que está causando ali aquela infecção, para não transmitir para outras pessoas. Existe o dado de que 92% das pessoas no Brasil que mantêm um tratamento constante não transmitem o vírus e não apresentam sintomas. Então, daqui a gente vê a importância para a saúde do indivíduo e da coletividade de manter o tratamento. Agora nós vamos tratar de forma mais específica da AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana, desenvolvida pela infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que vai atacar células do sistema imune, os glóbulos brancos, fazendo com que a imunidade possa baixar, desenvolvendo essa síndrome. A transmissão vai acontecer, como a gente já falou, pelo contato sexual sem preservativo ou materiais perfurocortantes, da gestante para o bebê pelo parto ou amamentação e também por transfusão. Nas primeiras semanas após a infecção, os sintomas são leves, parecidos com uma gripe, o que vai dificultar o diagnóstico com autoexame e a procura por um profissional da saúde para um diagnóstico mais específico. Depois de um tempo, vão aparecer alguns sintomas como febre, diarreia,
suores durante a noite e perda de peso, que vão ser mais evidentes. E também, com a baixa da imunidade, o organismo vai ficar mais suscetível a doenças oportunistas como câncer, tuberculose, que... Lembrando que o período sintomático só vai vir após um período assintomático, que pode durar até anos. E aqui na imagem está sendo representada o ciclo do vírus, quando ele infecta a célula, e aí ele começa a se reproduzir a partir disso, infectar outras células, mas o medicamento ele vai interromper essa multiplicação. Tanto pelo desconhecimento da infecção, como não seguir o tratamento corretamente, essas doenças oportunistas também podem ocorrer. As doenças oportunistas vão começar a cometer o indivíduo já na fase final da doença, quando não se ocorre um tratamento correto. E para diagnóstico, as unidades de saúde vão disponibilizar testes de HIV para indivíduos que se exporam a algum tipo de risco de infecção. O tratamento do indivíduo que foi infectado, ou seja, que é soro positivo para o HIV, vai ser realizado com medicamentos antirretrovirais que evitam a multiplicação do vírus, assim evitando que ele ataque o sistema imunológico, que vão ser distribuídos gratuitamente pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, desde 1996. Porém, esses medicamentos vão apresentar efeitos colaterais, mas vão garantir uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. E também tem a novidade de que a vacina para a imunização contra o HIV, sendo desenvolvida por uma faculdade de medicina de Minas Gerais, já tendo resultados promissores da eficiência dessa vacina. Adentrando aqui na questão da cultura, nós sabemos que a cultura influencia no comportamento dos indivíduos e no nosso país, na nossa cidade também, tem a cultura das festas de carnavais ali pela época de fevereiro, onde ocorrem festas e são desenvolvidas campanhas de prevenção de ISTs pelas unidades básicas de saúde, os postos, com distribuição de preservativos gratuitamente, tanto femininos como masculinos, fora outras mobilizações de profissionais da saúde em outros locais, em praça pública. Também, após ocorrerem as festas de carnaval, podem ter trailers com disponibilização de testes de HIV, principalmente, para a população se testar, quem se expôs a algum tipo de risco, principalmente tendo contato sexual sem a utilização de preservativos. Mas por que isso, né? Porque foi se estudado e percebeu-se que nesse período do ano ocorre um aumento no índice de contágio por infecções, né? Número de infecções sexualmente transmissíveis na população. Então, percebendo isso, começou a se fazerem essas campanhas para conscientização. Então, no decorrer do ano, são estipuladas datas durante os meses que são realizados movimentos em favor da conscientização acerca das ISTs. O Dezembro Vermelho ele trata especificamente do HIV, né, da AIDS, mas também conscientiza acerca das demais ISTs, do uso de preservativo, da necessidade dos exames preventivos, do exame de detecção após ter passado por um risco. E o Julho Amarelo ele vai atuar pela conscientização da hepatite. Esse processo de conscientização, ele começa desde a escola, desde a educação. Então, quando vocês aprendem que é necessária a utilização de preservativos no contato sexual, quais são as vacinas que vocês têm direito gratuitamente no Sistema Único de Saúde, para vocês terem acesso a esse conhecimento e também divulgar entre os colegas de vocês que é necessário seguir ali todas as indicações da vacina, da carteira de vacinação, aprender como vocês vão diagnosticar alguns sintomas de que o sistema imunológico, de que o corpo de vocês não está funcionando bem,
a partir também das nossas aulas, como a gente já tem feito. E caso algo não esteja ocorrendo bem, ou você tenha se exposto a algum risco, procurar um profissional da saúde, um médico, e se for identificada alguma infecção, realizar o tratamento e de forma contínua para que se evite problemas futuros e doenças oportunistas, melhorando a qualidade de vida e prolongando também esses movimentos também são de extrema importância para que nós possamos falar sobre esses temas abertamente e também outras pessoas que foram infectadas trazerem suas experiências de forma saudável, tentando auxiliar nesse processo de prevenção e de conscientização da população, permitindo também com que essa pessoa não seja excluída da sociedade, mas seja incluída e que compreendam que viver com uma doença é complicado, então é necessário também um apoio a essa pessoa, tanto do sistema de saúde como da sociedade, inserindo esse indivíduo, porque essa doença, essa infecção, ela pode atrapalhar em alguns aspectos da sua vida, porém, ela é um indivíduo que tem os mesmos direitos que. Então, trago novamente a nossa pergunta norteadora, que nos auxiliou para entender os pontos dessa aula, que é o porquê é importante conhecer as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a importância que esse conhecimento traz para que os indivíduos possam compreender esses processos de infecção, para que possam compreender o que são as ISTs, quais os tipos que existem, quais são os organismos que causam essas ISTs, então, como prevenir, como tratar, quais são os direitos, como a imunização que vocês têm, e compreender que mesmo com uma infecção controlada, né, se tem efeitos colaterais, há um certo comprometimento na saúde, então o ideal é se prevenir. Então, como a atividade sexual ela pode se iniciar ali naquele processo, após o processo de puberdade ou durante esse processo, é importante que já no 8º ano, onde ocorre esse período de amadurecimento da adolescência, vocês tenham esses conhecimentos para que possam se proteger, se preservar o máximo possível e ter condições de ter uma vida o mais saudável possível, ainda que ocorra alguma infecção, mas sabendo como conviver com isso e que tem espaço na sociedade para discutir isso e para inserir os indivíduos que porventura tiveram alguma infecção, certo? Então, essa é a nossa aula, muito obrigada. Esse foi o referencial, até a próxima aula.